E a vida continua. André Luiz, capítulo 19. Revisão da vida. Os dois amigos desencarnados ignoravam como definir a estupefação que os empolgou. Fantine, desarvorado, recordou-se num instante da casa rústica que possuía na praia e, sem pestanejar, convidou Evelina a tomarem junto o carro acolhedor na poltrona traseira. Amargas conclusões passaram a dominá-lo. Então, aquela era a jovem a que tantas vezes a senhora Serpa se referiu. Vera Celina, sua própria filha. O carro começou a deslizar e lágrimas grossas molhavam sua face. A companheira, como a reconfortá-lo sem palavras, segurou sua mão num gesto de carinho. Percebia sua dor de pai. Ele olhou-a pelo véu do pranto e disse apenas: "Entende como eu sofro?" E Evelina sussurrou compassiva: "Acalme-se, agora somos mais irmãos." Transcorridos alguns momentos sobre a arrancada, os ocupantes da frente iniciaram a troca de impressões quanto a banalidades da marcha, até que um e outro assinalaram mentalmente a influência dos acompanhantes invisíveis. De repente, lembrando-se de Evelina, a rival arriscou uma alegação. "Caio, às vezes cismo perguntando a mim mesma se você não é um apaixonado pela memória de sua esposa." Eu era só o que faltava. Sempre ouço em torno dela as melhores referências. Não era má. E você não tem saudades? Não a sente no coração? Caio riu-se e satirizou. Não tenho vocação para conviver com os mortos. Não digo isso. Quero falar de sua mágoa natural ao perdê-la. Você sabe que Evelina estava morta para mim muito antes que o médico atestasse o seu óbito. Em muitas ocasiões me surpreendo ao analisar seu retrato. Aquela fisionomia doce, aqueles olhos grandes e tristes. Impossível que você não tivesse casado por amor. Sim, casei por amor. No entanto, a vida tem as suas sequências. Primeiro, a paixão, e muitas vezes depois, o desinteresse. Mas você pode precisar o motivo pelo qual se desencantou? Você quer saber? Sim. Bem, guardava a ambição de ser pai. Porém, Evelina era fraca, doente. Creio que carregava taras de família. Enquanto não abortou, não vi os seus defeitos. Entretanto, depois que se revelou enferma e incapaz, o laço do casamento se fez para mim pesado demais. Nos últimos tempos da vida, era mulher rezadeira e chorona. Ao fim de risada franca, o remédio era inventar viagens para estar com você. A senhora desencarnada apoiava-se muito fortemente em Ernesto, buscando escora para suportar com coragem semelhantes irreverências. Vera, dando a ideia de quem não desejava descambar para o desrespeito, desviou o rumo da conversa perguntando: "Caio, não poderemos sonhar com uma casa enriquecida de filhos?" Ele lançou rápido, mas expressivo olhar furtando o volante e contestou: "Depende." "Depende do quê?" "Quanto a casar, sei que nos casaremos. Mas pense, Vera, negócio de criar filhos não é brincadeira. A saúde de sua mãe não me encoraja, aquelas manias, aquelas crises." Como se fosse sacudido pelo pensamento do sogro desencarnado a se projetarem na sua mente, partindo da retaguarda, Serpa contrapôs: "Que me diz do seu pai?"
A jovem perspicaz lembrou-se imediatamente de que o pai encontrou a morte em condições idênticas às da senhora Serpa. Mas, temendo falar nisso, claro que ela temeu, né? Como ele acabou de dizer que a Evelina carregava taras de família, né? Então ela mentiu com intenção, assegurando: meu pai era um jovem robusto, de saúde impecável, sempre moço para muita gente, passava como sendo meu irmão, que teria marcado seu fim. Operou-se de umas verrugas sem importância e não teve o cuidado preciso. Antes da cicatrização perfeita, começou a cavocar no jardim, cortou-se e adquiriu a infecção que o levou. Tétano? Isso mesmo. Psiquicamente, como ele era? Um homem muito inteligente e às vezes folgazão como você mesmo, embora tornasse a vida muito a sério. Compreendo que ele terá tido por você uma afeição toda especial. Filha única. Engana-se. Meu pai de certo que me estimava, mas era corretor de muitas atividades, ocupadíssimo, quase sem tempo para casa, a não ser a criatura providencial do ponto de vista econômico, que se esmerava para que o dinheiro não nos faltasse. Como pai, não me lembro de algum dia em que se sentasse ao meu lado para me ouvir ou aconselhar em assuntos do coração. E nos meus casos de menina, bem que necessitei, mas não dispunha de uma hora ou outra para isso? Pelo menos era o que dizia. Nunca pude contar-lhe nem mesmo os meus problemas de colégio. Fantini escutava humilhado, abatido, a confessar para si mesmo que daria quanto lhe fosse possível, a fim de voltar atrás, de modo a ser para a filha pai afetuoso e vigilante, que não buscou ser. Porém, o diálogo prosseguia. Certamente, em compensação, você contou com o carinho materno. Também não. Desde cedo percebi que minha mãe era nervosa, desanimada. Gosta de estar só e, embora não me negue atenção, até hoje, manda que eu me decida em tudo por mim mesma. Ela e seu pai viviam bem? Nada disso. Minha mãe, aos meus olhos, sempre pareceu tolerar meu pai, sem amá-lo, embora se esforçasse diante dele para mostrar o contrário. E Caio tornou debochado. O infeliz chegava a saber? Acredito que não. Como você explica a perturbação da velha depois que ele se foi? Não será isso a dor de perdê-lo? Duvido. Assim que meu pai morreu, ela foi tomada de terrível transformação, como se o odiasse às ocultas. Queimou seus objetos de estima, quebrou seu relógio de bolso, rasgou seus retratos, imagine, nem orações quis por ele. E foi piorando, piorando. Agora é como sabemos, recusa tratamento, isola-se, fala sozinha, ri, chora, se lamenta e ameaça o silêncio e a sombra, julgando ver e ouvir mortos. Estranha situação. Embora reconfortado pela simpatia de Evelina, Ernesto continuava chorando. Guardava os apontamentos da filha como se a desconhecesse até então. Verdade que não foi homem de explosões afetivas, entretanto, nem de leve supunha fosse detestado no lar. A jovem teria razão? Porque as faculdades mentais de Elisa teriam se alterado? Que haveria ocorrido naquele longo pedaço de ausência? Enquanto os dois desencarnados se identificavam sob rigorosa análise naquele retrospecto, o tempo se esvaiu e o carro fez parada no ponto terminal. A casa singela, docemente iluminada dentro da noite. Excitado, mas cauteloso, Fantini instalou Evelina em sítio vizinho, uma vez que, assim como sucedeu com ela própria,
expressou o desejo de consultar a sós o ambiente doméstico. Depois disso, decidiria quanto à viabilidade de colocá-la na rota familiar. A posição de Vera junto de Serpa não lhe encorajava de imediato um avanço a dois. Então, vamos lembrar que ele propôs que Evelina entrasse sozinha na casa dela, mas que ele estaria por perto caso ela precisasse. Ele determinou o mesmo para ele. Evelina concordou. Aproveitaria a oportunidade para orar, refletir. Fantini, emocionado, penetrou o reduto que lhe falava tão alto à memória. Na sala, tudo como deixou. A mesa e as cadeiras sorradas que ele mesmo trouxe da residência de Vila Mariana, os apetrechos de pesca, o armário de louça velha, os quadros humildes pendendo das paredes, registrou em pranto de comoção o calor de outro tempo. A pequena distância enxergava o dormitório da filha, em que ela e o advogado se entregavam à animada conversa. Mas ali, a 2 passos, rente a ele, quase tateava o aposento em que tantas vezes repousou, ao lado da companheira, aspirando as aragens marinhas. O relógio marcava alguns minutos além das 9 da noite. Que surpreenderia por trás da porta cerrada? Indagava-se inquieto. Elisa doente? Desanimada? Rememorou as lições recolhidas de amigos, na moradia espiritual de que chegava refeito para enfrentar quaisquer surpresas e orou. Pediu forças à divina providência. Queria rever a esposa com distinção e dignidade. As alegações da filha no automóvel ditavam-lhe prudência, atenção. Achava-se ali não para se queixar, e sim para agradecer, ajudar, querer bem. Desejava servir. Com essa disposição, transpôs o limiar e encontrou-se dentro do quarto que conhecia em todos os cantos. Jamais faria ideia do quadro que se abriu de imediato à sua visão. Elisa descansava, o corpo magro, o rosto mais profusamente vincado de rugas e os cabelos mais grisalhos. No entanto, junto dela estirava-se um homem desencarnado, aquele mesmo sobre o qual atirou tantos anos antes, ao se desvairar pelo ciúme. Estacou aterrado. Num instante, recordou a última caçada que empreendeu, integrando uma equipe de 3 companheiros e na qual adquiriu o remorso e o sofrimento que haviam acompanhado grande parte da sua vida. Sim, aquele homem sem corpo físico era Dedé, o colega de sua meninice, ou melhor, Desidério dos Santos, o assassinado, cuja sombra ele supunha haver removido para sempre da própria casa. Acusou-se ralado de arrependimento, gelado de angústia. Como enfrentar o adversário a afrontar no próprio leito? Fantini chorava para dentro de si, ralado de desespero. Ribas, o instrutor, tinha motivos ponderosos retardando a sua volta. Horas antes, descobriu na filha a rival de Evelina, e ali, diante dele, ao pé de Elisa, o inimigo se estendia triunfante, dominador. Aguentaria com êxito os desafios que a vida lhe propunha. Depois da morte, por fim, estava próximo do homem que não suportava. Ambos desencarnados se defrontariam agora como estavam, tais como eram. Fantini decidiu serenar-se e deu um passo adiante. O antagonista, em silêncio, o olhou com sarcasmo, ostentando a tranquilidade de quem se sabia num momento esperado, mas com estupefação para ele, Ernesto. A esposa notou sua presença e desferiu grito terrível. Maldito! Maldito! Rugiu ela, positivamente obsedada
na penumbra do quarto que o luar filtrado pela vidraça iluminava fracamente. Fora daqui, tinhoso! Fora daqui, assassino! Assassino! Socorro, Dedé! Socorro, Dedé! Leve esse infame para fora! Sai, Ernesto, sai! Matador! Matador! Caio e Vera invadiram o quarto terrificados. Fez-se luz forte, ou seja, eles acenderam as lâmpadas, né? A jovem se aproximou da mãe que bradava impropérios, segurando a própria cabeça entre as mãos numa cara de espanto, e tentou consolá-la. Mãezinha, que há? Estamos aqui, não precisa temer. A enferma soluçou. Ah, minha filha, é seu pai, aquele infeliz. Agarrou-se a moça como criança assustada e esticou o clamor, dando à serpa a impressão de uma alienada mental no mais fundo desequilíbrio. Seu pai está aqui, aquele canalha. Não quero vê-lo. Defenda-me, pelo amor de Deus. Voltemos para São Paulo hoje mesmo. Tire-me daqui. Dos olhos tristes de Ernesto, o pranto jorrou em maré de angústia. Tantas vezes acariciou projetos de reencontro. Tantas vezes se imaginou pássaro distante do ninho, faminto do repouso no ninho quente. Entretanto, chegava até ali nas condições de hóspede indesejável, abominado pelos seus. Elisa, implorou. A esposa perturbada, que trazia as faculdades psíquicas desordenadas, não avistava sua figura espiritual depois que a luz mais viva se derramou no ambiente. No entanto, assinalava sua voz comovida e firme a repetir-se suplicante. Elisa, Elisa, ouve, eu sempre te amei. A conversa entre os dois se estabeleceu sem que a filha e o namorado conseguissem ouvir senão a metade. Então, depois que eles acenderam a luz, Elisa não conseguiu mais ver o Ernesto através da sua vidência, né? Mas ouvia sua voz. E a filha e o Caio só ouviam Elisa, por isso que ele diz, né? Ouvi senão a metade da conversa. Cala-te, infame, recuso uma afeição que sempre detestei. Por que você se alterou assim? Sou hoje livre para dizer o que me vem à cabeça. Mas quando juntos, eu era escrava algemada ao Senhor. Entretanto, sempre afirmou que me queria bem. Sempre te desprezei, isto sim. Oh, meu Deus! Quem fala em Deus? Um assassino? Por que tanta crueldade? Dedé me falou que você não passa de um matador. Nessa altura do diálogo, fundamente estranho para os dois ouvintes reencarnados que o acompanhavam pelo meio, Serpa inquietou-se e, confessando-se incomodado diante do delírio da enferma, passou a esquadrinhar a casa em busca de medicação que sedasse os seus nervos. Mas o entendimento entre a obsediada e o marido prosseguiu sem pausa. Fantine mendicou em pranto. Ouve, Elisa. Não nego haver cometido grandes erros, mas invariavelmente por sua causa, pelo extremo apego ao seu carinho. A interlocutora gargalhou entre a ironia e a demência. Balela, desde que arrasou Dedé, passei a gostar dele. A qualquer momento a que vinha em casa. Isso acontecia sempre para a infelicidade nossa, porque vivíamos juntos aqui, antes de sua morte, e vivemos juntos depois. Olha esse quarto. Dedé está no lugar onde sempre esteve. Então, aqui nós vemos um caso de subjugação. Para quem não lembra o que é subjugação, o Divaldo Pereira Franco, em 28 de julho de 99, lá no Centro Espírita Caminho da Redenção, fez uma psicografia em que ele diz o seguinte:
A subjugação é o predomínio da vontade do desencarnado sobre aquele que se torna sua vítima, exaurindo suas energias e destrambelhando os equipamentos da aparelhagem mental. Noutras vezes, a irradiação mental perniciosa que lhe é descarregada com persistência alcança a sede dos movimentos ou o núcleo perispiritual das células, provocando desconcertos que se transformam em paralisias, paresias, que é a perda parcial dos movimentos, e distúrbios degenerativos de várias patologias. O perseguidor, enceguecido pelo ódio ou vitimado pelas paixões inferiores, longamente acalentadas, irradia forças mórbidas que o psiquismo daquele que lhe infligiu a amargura assimila por identidade vibratória e se torna decodificada no organismo, produzindo os objetos desejados pelo obsessor. Em ordem inversa, a onda de amor e de prece, de envolvimento caridoso e fraternal, termina por encontrar receptividade assim que o paciente se deixe sensibilizar, transformando-a em harmonia, saúde, bem-estar e paz. Todos os fenômenos ocorrem no campo das equivalentes sintonias, sem as quais são irrealizáveis. Então, afinidade, sintonia, por isso é muito importante o vigiar e orar, tá? Por isso é importante não oferecer sintonia. Continuando o capítulo, semelhantes declarações foram suplementadas de informações sobre os quais a caridade pede se faça silêncio. Vamos lembrar que no início do livro, André Luiz diz que esse livro relata um caso verídico. Então, apesar dele ter mudado os nomes, ele vai evitar citar detalhes desnecessários ao objetivo do nosso entendimento, mesmo porque já vimos que em todos os livros ele costuma ser muito sutil em seus relatos, ele suprime detalhes deprimentes, ele é muito sutil, E aqui não seria diferente. Ernesto chorava, ao passo que de frente dele o adversário desencarnado sorria, gozador. Nesse ínterim, o advogado surgiu com a injeção calmante com que Vera socorreu a doente agitada. Daí a instantes, a senhora Fantini se atirou ao travesseiro desfigurada, abatida. E justamente quando Ernesto transpunha a porta em retirada, Desidério dos Santos, o inimigo, saltou do leito em que deitava parado, e tornou-se à frente, desferindo brados terríveis, que provavelmente nós vamos ver no próximo capítulo, André acaba o capítulo aqui. Boa semana, fiquem com Deus, amo vocês.